E aí ele sai e vai pelo vento. O vento leva Esta ele e é vai uma cair em folha algum outro lugar. contaminada pela ferrugem asiática. É possível identificar a doença através dessas pequenas manchas escuras chamadas de pústulas de ferrugem ou lesões. Elas podem aparecer em qualquer estágio da plantação e comprometer toda a lavoura. A ferrugem asiática foi diagnosticada pela primeira vez no Brasil em 2001 e, desde então, é a principal doença que atinge a cultura da soja no país. A rapidez com que ela se espalha já causou perdas de até 80% da produção de lavouras e um prejuízo de 2 bilhões de dólares na safra anterior, segundo dados do consórcio antiferrugem da Embrapa. Diante de uma doença altamente destrutiva, o Então a pesquisador da ideia é Fundação buscar Chapadão alternativa para o produtor, explica que em vez detectar o de ele problema no possa não perder. início e controlá-lo pode fazer toda a diferença e ser um fator decisivo entre lucro e prejuízo em relação à produtividade da lavoura. Você tem que monitorar a tua cultura. Monitorar é você acompanhar o que está ocorrendo, porque não é só ferrugem que ocorre, ocorre outras doenças. Nossa região ocorre mancha-alvo, ocorre mofo branco, e ocorre, enfim, uma septória, uma enormidade de doença. Mas a ferrugem é a mais destrutiva. Então é importante que ele acompanhe a evolução da cultura da soja para que ele possa saber quais as doenças estão ocorrendo, para que ele possa fazer o uso de um produto mais específico para controlar essa ou aquela doença. No caso da ferrugem, ele vai monitorando a ferrugem tende a surgir na cultura de baixo para cima. Então, a partir do momento que a cultura está instalada, ele começa a monitorar e pegar aquelas folhas de baixo, levar para um laboratório, pega uma lupa de 180 vezes, dá uma olhada para ver se tem presença da doença ou não. Então, isso é muito importante. De acordo com o último levantamento feito pelo consórcio antiferrugem, foram registrados mais de 430 casos de ferrugem asiática no Brasil na safra deste ano. O estado com o maior número de ocorrências foi o Paraná, com mais de 100 casos. Mato Grosso do Sul fica em terceiro lugar nessa lista, com 59 ocorrências registradas. O pesquisador da Fundação Chapadão ainda explica que a ferrugem asiática é inevitável na lavoura, devido à rápida expansão e disseminação da doença pelo vento. Por isso, é importante monitorar sempre a plantação, realizar a aplicação de fungicidas no momento certo e respeitar o vazio sanitário. Tudo começa com um planejamento que a gente tem que fazer. A partir do momento que o nosso estado vai plantar soja, os produtores têm que entender que existe o vazio sanitário. O vazio sanitário é o momento onde nós não podemos ter a cultura da soja presente numa outra lavoura que porventura a gente tenha implantado. Especialmente, isso falando milho safrinha, porque o vazio sanitário é de 15 de junho a 15 de setembro. Então isso é muito importante que o produtor faça esse vazio sanitário. E outra coisa muito importante é o seguinte, é que o plantio de soja, o último dia dele plantar soja é 31 de dezembro. Após 31 de dezembro ele não pode plantar mais soja, porque plantio de soja mais tardio, o que vai acontecer? Vai deixar essa doença no campo num período onde os outros produtores começam a colher soja e por acaso esporo de ferrugem que tem vai atacar muito essa lavoura e vai haver uma modificação e ele vai perder o controle, não vai ter como você conter essa disseminação dessa doença com muita intensidade. Kleber Rabelo para o SBA.